Shalom a todos. Com a graça de Deus, vamos fazer a leitura da segunda parte de Efésios 2. O livro de Efésios é muito bom para a gente saber os nossos direitos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ok? O apóstolo Paulo estava falando justamente isso, que nós somos feitura dele, criado para as boas obras. Glória a Deus, ajude seu coração a fazer as boas obras. Continuando aqui. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios, na carne. Ok? Na carne, fazendo a vontade da carne. E eu também expliquei, eu já li esse versículo, estou relendo. Eu também expliquei que Deus ajude nós a entendermos a palavra. Sempre tem que lembrar disso. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. E eu também expliquei que naquela época, as 10 tribos, chamada Israel, que era do norte de Israel, com a capital Samaria, eles tinham sido levados cativo pelos assírios. E ali, nunca mais eles recuperaram o reino, né? Só recuperam em Cristo Jesus os que creem. E eles acabaram se misturando com essas nações hoje conhecidas como árabes. Ali tem muitas pessoas das 10 tribos. É só você conhecer a história, você conhecer a história da Bíblia. Uma parte ficou ali mesmo na Ásia, Oriente Médio, veio para a Europa também, mas ali, aqueles países árabes ali, tem muitos israelitas ali, viu? E muitos cristãos também. Além de israelitas, de cristãos. E muitos deles foram forçados a se converter a uma outra religião. Se você for conhecer a história, você vai entender isso. Porque aqueles países do Oriente Médio, todos eles já foram a maioria cristã no primeiro século. Por causa do apóstolo Paulo, que pregou muito ali por todos aqueles lugares e deixou igrejas abertas. Inclusive, tem lugar lá que tem umas igrejas católicas antigas, ortodoxas, essa é a coisa mais linda, muito bonito, lugares históricos lindo. Tem, outro dia eu estava vendo, acho que é Turquia, tem tudo que é lugar ali. Turquia, foi a Turquia que eu vi, se não me engano, Capadócia. Nossa, mas tem umas igrejas assim, uns monumentos, as igrejas cristãs antigas. Inclusive são as igrejas ali da Grécia e da Ásia, que vai para o Apocalipse. É ali as 7 cartas do Apocalipse, né? Mas vou dar continuidade aqui em Éfeso, inclusive Éfeso tem a igreja no Apocalipse, Éfeso. E é da Grécia. Ok? É muito bom conhecer a história da igreja, porque quem não conhece fica preso a tudo que as pessoas dizem. Ok? Então, na época que o apóstolo Paulo pregava, já tinha muito israelita gentil. Tinha 700 anos, gente. 722 anos que o povo tinha sido levado cativo pelos assírios, que hoje seria Síria e Iraque. Ali tem muito descendente de israelita e de cristãos.
Pensa que Deus não está vendo tudo? Ele sabe ali quem tem o sangue das 10 tribos. Ele sabe ali quem se converteu ao cristianismo no passado e depois com o tempo foram obrigados a negar a fé, ou seduzir outra religião, ou às vezes hoje não crê mais em nada. Mas vamos continuar a leitura aqui, porque eu amo a palavra de Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que deixou para nós. Obrigado da gente ter essa liberdade hoje de ler, porque tem igreja que não incentiva ninguém a ler a Bíblia não, viu? Aliás, tem igreja que fala que você não pode ler nem ler a Bíblia só. É claro que a gente não lê só, a gente lê com Deus. Amém. Vamos lá. Que naquele tempo estáveis sem... Continuando falando ali do povo, né? Estava como gentios na carne, que naquele tempo estava sem Deus, sem Cristo, ok? Separado da comunidade de Israel. E aqui eu preciso explicar essa comunidade de Israel, porque a tradução colocou separado da comunidade de Israel. Mas aqui podia ser separado da comunidade de Jerusalém. Porque aquele povo que foi levado para a Síria já era a comunidade de Israel. Casa de Israel. Então, a tradução aqui para ficar melhor seria da comunidade de Jerusalém. Ok? E estranhas alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Tá, a coisa tá feia. E é para todo aquele que não crê em Jesus até hoje. Se não obedece à Bíblia, se não obedece à Torá de Moisés e se não obedece ao Evangelho de Cristo, até hoje está nas trevas. Ok? Vamos continuar lendo aqui. Obedecer a Torá não é dizer eu creio na Torá, é obedecer a 613 leis. Então, não adianta a pessoa chegar e falar para você que crê, mas ela segue, ela obedece. É igual Cristo. Eu creio em Cristo, mas segue Ele, obedece Ele. Vamos lá. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. O que aproxima aquelas 10 tribos que foi espalhada pelas nações e virou gentil? O que se aproxima elas de Deus de volta? O sangue de Jesus. Agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo, pelo sangue é coisa de italiano, viu? Porque quando a palavra deles é igual à nossa, a pronúncia é um pouco diferente. Estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e derrubou a parede de separação que estava no meio. Então, quem está em Cristo, a parede foi rompida e agora ela está ligada com a comunidade de Jerusalém. Ok? Se está em Cristo, está ligado com a comunidade de Jerusalém. Está em Cristo. Porque de ambos os povos agora fez um, nele fez um. Enquanto o Senhor Jesus não vir, eu não sei, pode ser, mas eu creio que enquanto ele não vir, vai ter esse negócio de 1, 2, 3, 4 povos. Pelo menos dos que seguem a Bíblia, tem judeus e cristãos, pelo menos, né? Mas a Bíblia fala assim, que são 2 povos separados, distintos. Alguns tentam misturar ali, mas dá um problema aí porque as pessoas começam a ficar confusas, daqui a pouco já não entendem mais o Evangelho, já perde a salvação em Cristo. A salvação do gentil é em Cristo. Vamos lá? E gentil é todo aquele que não é de mãe judia. Okay? Foi assim que os rabinos ortodoxos determinaram e eu concordo com eles. Porque é tipo regra, porque senão... lá no Apocalipse, da sinagoga de Satanás, que eram os falsos judeus, que diziam que eram judeus, mas não era. Deus sabe, gente, quem é judeu.
Não adianta você tentar disfarçar. Eu sou judeu, tenho sangue judeu, agora eu vou obedecer a Torá e eu estou salvo. Deus sabe quem é judeu e quem é sinagoga de Satanás. Deus sabe. Nós podemos enganar uns aos outros aqui na terra, mas diante de Deus ninguém engana, não. É melhor você ficar quietinho aí com a sua fé em Jesus, que ficar inventando moda, daqui a pouco você não tem mais nem salvação. Porque Deus sabe quem é judeu. Deus sabe quem ele cegou. E Deus sabe aqueles que querem imitar os judeus. Deus nos livre desse engano, de querer imitar o que nós não somos. Vamos lá. Deus seja louvado. Ok? Porque ele é a nossa paz, de qual um dos povos fez eu já li, derrubando a parede de separação que estava no meio. Então, gente, eu não tenho problema nenhum com o verdadeiro judeu. Para mim, ele é meu irmão, tudo bem. Não é que ele não me aceita, que ele não crê. Mas eu estou em paz. O verdadeiro judeu, não tenho problema nenhum com ele. Eu não gosto de falsos judeus, de pessoa que diz que é judeu, não é. Esses aí eu falo, meu filho, vai se converter. Vamos lá, versículo 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, trazendo a paz. Ok? Essa lei dos mandamentos aqui não está falando dos 10 mandamentos, porque nós temos que continuar não matando, não roubando, não adulterando, não cobiçando as coisas dos outros, ok? Aqui fala das leis e ordenanças que foram criando. Até hoje tem, a gente já tem igreja evangélica que cria uns estatutos aí, ok? Eu não vou discutir isso. Mas o Senhor Jesus nos deu a liberdade e falou que o muro está derrubado e que nós somos um só povo. Quer me aceitar como um só povo? Aceita, não quer? Eu continuo sendo um só povo, porque eu creio em Jesus de Nazaré. Eu sou com quem nós somos um só povo? Os verdadeiros cristãos, um só povo com o verdadeiro judeu. Ah, mas eles não te aceitam como participando do povo deles? Mas e daí? Não precisa eles aceitar. Importante que Jesus me fez assim. Importante que em Cristo, que é o judeu dos judeus, importante que ele declarou assim. Ele que manda. Vamos lá? Gente, vocês precisam conhecer a Bíblia. E conhecer. Gente, a internet aqui tá dando problema. Deixa eu terminar logo aqui, ok? Mas é lindo, maravilhoso esse texto aqui. A gente fica assim empolgada. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Já expliquei que não é os 10 mandamentos, porque era as... De novo a internet. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Tem que matar essas inimizades. Em nome de Jesus, cai por terra. Pronto, voltou. Ok? Onde eu parei? E vindo ele que em Cristo, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Em um mesmo Espírito. Ambos quem? Judeus e cristãos. Sempre estou falando dos verdadeiros. Judeus e cristãos. Ok, porque por ele que é Jesus de Nazaré, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Oh, meu Pai, eu preciso terminar, eu não quero deixar esse texto pela metade. Me ajuda, Senhor. Então é pelo mesmo Espírito, temos acesso ao Pai, ambos, judeus e cristãos verdadeiros, têm acesso ao Pai, ao Eterno, a Hashem, pelo mesmo Espírito que é o Espírito Santo. Assim que já não sois estrangeiro nem forasteiro, mas concidadão dos santos,
Assim que já não sois estrangeiro nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos. Fundamento dos apóstolos, isso aqui o cristão nunca pode esquecer. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Internet ruim. Assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, Jesus Cristo é a principal pedra e depois apóstolos e profetas. É nisso que nós temos que estar edificados, ok? Por isso que eu amo ler os profetas bíblicos e amo ler os apóstolos e amo meu Jesus, louvado seja o nome do Pai Eterno. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus, de Hashem, de Adonai, do Eterno, em espírito, pelo Espírito Santo, ok? Não tem como Deus habitar em mim, eu não suportaria, sabe? Mas em espírito ele habita. Dá para entender isso? Não dá, né? Não precisa entender. Ok? A Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo. E o templo de Deus é o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus é o templo de Deus. Em Cristo Deus pode habitar. Eu sei que pessoas fazem interpretação errada por aí, ok? Sei que as pessoas fazem interpretação errada, em vez delas falarem que nós somos o templo do Espírito Santo, que Deus habita em nós através do Espírito Santo, aí elas usam aqueles versículos lá. Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Realmente está escrito. Mas qual é o templo que Deus habita? Jesus de Nazaré. Jesus é o templo. Jesus é o templo de Israel. Inclusive, mesmo que construa outro lá, não vai funcionar. Por pouquíssimo tempo. Pouquíssimo, só para cumprir profecia. Não vai funcionar. Sabe por quê? Porque o templo de Deus é Jesus de Nazaré. Barulho aqui das ambulâncias. Antes tinha um templo lá que tinha um lugar santo dos santos, onde só entrava uma vez por ano, com sacrifício, o sacerdote não podia estar em pecado, que ali representava a presença de Deus. Mas agora é através de Jesus. E nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele liga nós a Deus e a Jesus. E liga Pai e Filho. Pai e Filho é ligado pelo Espírito Santo e a igreja também é ligada ao Filho e ao Pai pelo Espírito Santo. Cristo nisso. Se você não crer, você está perdendo muita coisa. Obrigado, Senhor, por tudo. Agora está terminando aqui. Graças a Deus a internet melhorou, mas eu acho que até a porta aqui tem que ficar aberta. Dentro de casa. A internet de celular. Se bem que as internet daqui é bem melhor que do Brasil, de celular. Mas mesmo assim, quando está dentro de casa, tempo frio e tudo influencia. Mas estou dando para fazer a live, né? Graças a Deus. Devagar, devagar, piano, piano. Vamos. E fique na paz do Senhor. Se você é de Cristo, fique em paz. Não precisa ficar cutucando a religião, não precisa ficar... Vai ler os evangelhos, vai ler os escritos apostólicos. A igreja é fundada aqui, ó. Efésios 2:20, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, e de que Jesus é a principal pedra. O Senhor Jesus é a principal pedra dessa construção chamada igreja, ok? Mas também temos ali, né, nesse edifício chamado igreja, temos que ter os apóstolos e os profetas bíblicos. Quando as pessoas tiram o evangelho, que hoje está se pregando um outro evangelho aí, tira o verdadeiro evangelho, tira os profetas bíblicos,
tira os escritos apostólicos, vai sobrar, vai virar o quê? Um clube de reunião de pessoas apenas. Não pode tirar o evangelho, não pode tirar os escritos apostólicos e não pode tirar os profetas da igreja. Ok? Por isso que muitas pessoas estão se escandalizando com líderes religiosos. Vê se eles estão edificados nos apóstolos, nos profetas e tendo Cristo como principal. Ok? Ficam todos na Shalom até qualquer hora. Paz. E se inscreva no meu Facebook, Bíblia Diária Helena. Ok? Página do Facebook, Bíblia Diária Helena. Página do YouTube, também Bíblia Diária Helena no YouTube. Que esses vídeos depois vai para lá. Compartilhe. E a evangelização. Paz, Shalom.